Programa Eu e Elas. Oferecimento Clínica Reintegrar. Suporte à saúde mental e apoio para a vida. E Dr. Jefferson Vacari. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Eu e Elas. E eu já começo te perguntando: você sabe o que é síndrome de burnout? Pois é, neste programa você vai ficar sabendo tudo sobre esse assunto. Tem ainda dicas de como você se vestir melhor no seu ambiente de trabalho, as roupas ideais para o seu ambiente de trabalho. Claro que Edu Coutinho não pode faltar com o seu quadro Resenhando. Tem ainda o Espírito Santo visto do alto e muito mais. Diretora, roda a vinheta que o programa já vai começar. Tô livre, leve e solta, solta pelo ar, louca de desejo, eu só quero amar, vou me aventurar, agora tanto. E eu abro o programa trazendo um alerta para você, um assunto muito importante que é a síndrome de burnout. E quem vai conversar comigo sobre este tema é Caio Fontes, do Instituto Caio Fontes, ele que é especialista em comportamento humano. Dá só uma olhada na matéria que eu preparei. A síndrome de burnout é um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresses provocado por condições de trabalho desgastante. O especialista em neurociência e comportamento humano Caio Fontes e fundador do instituto que leva seu nome, explicou que a síndrome se manifesta especialmente em pessoas cuja profissão exige envolvimento interpessoal direto e intenso. Burnout é uma síndrome, por muitos anos ela foi considerada a depressão no ambiente do trabalho, né? É uma síndrome que leva o indivíduo a uma estafa mental, um cansaço mental e psicológico. E é muito parecido com a depressão. Na verdade, as características são muito similares. O indivíduo fica travado, fechado, e ao olhar para ele, você vai pensar que ele tem depressão. Mas está ligado diretamente ao trabalho. É o trabalho que gera essa síndrome, essa doença. Vivemos em uma era de excessos. Somos cobrados o tempo todo. Essa cobrança exacerbada trazem consigo sintomas como angústia, enxaqueca, insônia, ansiedade, irritabilidade, pessimismo e sensação de exaustão, completa no trabalho e, por que não dizer, na vida. Para se ter uma ideia, 30% dos profissionais brasileiros sofrem com o burnout. Nós vivemos no mundo dos excessos, né? Então, quando você vive e respira hoje, você está absorvendo informações. Esse excesso de informações faz com que a gente tenha esse cansaço mental. Então, junto, somado a um ambiente de trabalho pesado, mais uma vida cheia de informações e excessos, a chance de ter burnout é muito maior. Existem setores onde, por exemplo, bancos ou mercados onde trabalham com muito comércios e vendas, né, os níveis podem chegar de 80% a 90%, né, dos funcionários com burnout. Alguns menos, outros mais, então a média hoje é 30% da população brasileira. Para ajudar na prevenção das causas, algumas empresas estão buscando constituir estratégias como ambientes de trabalho mais flexíveis e momentos de recreação na empresa. Caio Fontes explicou que essas estratégias são essenciais para garantir não só a produtividade dos trabalhadores, mas também o seu bem-estar físico e emocional, garantindo qualidade de vida dentro e fora do ambiente de trabalho. Liderança despreparada não consegue, de forma alguma, ter liderados saudáveis. Então, trabalhar com a liderança, desenhar, escrever processos bem claros e bem definidos. O funcionário tem que saber o que ele deve fazer. Os reflexos positivos de um ambiente corporativo saudável vêm sendo debatidos ao longo dos anos. E agora, uma lei federal que já está em vigor chancela a importância desta iniciativa e vai certificar com o selo Empresa Promotora da Saúde Mental. A empresa que investir
em saúde mental, ela vai ganhar um selo certificando ela que ela é uma empresa que gera saúde mental e cuida do seu funcionário. E isso vai ajudar ela de maneira direta. Por quê? O funcionário, ao ver que tem uma empresa que cuida dela dele, primeiro ele não vai sair, não vai ter rotatividade. Ela vai ser um chamariz de pessoas. E vai ser uma empresa que de fato vai ter um capital humano muito melhor, muito mais engajado, muito mais produtivo e, consequentemente, lucrando muito mais. É dinheiro no caixa. A construção de um ambiente saudável no trabalho é o ponto-chave na discussão de como prevenir a síndrome de burnout nas empresas. Implementar uma cultura colaborativa no qual todos sintam-se bem para trabalhar e trocar opiniões e experiências é uma ação eficaz para combater a síndrome. Nós acabamos de ouvir aí o especialista e agora eu trouxe aqui para um bate-papo o jornalista Fabiano Rossi, conhecido de vocês, porque ele sentiu na pele, ele passou por isso. E eu queria, Fabiano, olha, primeiro muito obrigada pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que você falasse para quem está em casa como foi essa experiência, que não foi fácil. Verdade, Isa. Primeiro, uma alegria. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, também com seus telespectadores da TV Tribuna, SBT. De fato, não foi fácil. De fato, foi, eu diria, um dos momentos mais difíceis da minha vida, né? Eu nunca me vi diante de uma situação em que eu não sentisse mais vontade de fazer o que eu sempre amei. Eu sempre amei fazer televisão. São 20 anos de comunicação e eu sempre gostei muito de fazer TV. Estar, né, diante das câmeras, gravando, interagindo com o público. E eu me vi diante de uma situação em que eu não tinha mais vontade mesmo. Eu perdi aquele desejo, aquela vontade de estar ali trabalhando, né? Na época eu fazia 2 programas, eu apresentava um telejornal ao vivo, era o editor-chefe desse telejornal e ainda tinha um programa de entrevistas. O médico, eu até me lembrei agora que o meu psiquiatra, na época que me acompanha, o Dr. Valber, ele falou assim comigo, eu falei, mas é isso mesmo que eu tenho? Eu amo fazer isso. Ele falou, sim, é por isso mesmo. Porque você ama o que você faz muito, se dedica muito e você está adoecendo. Então, esse excesso de cuidado, de preocupação com o trabalho, né, e com as pautas e com tudo aquilo, lógico, também com o ambiente, né? Infelizmente, isso não é uma particularidade que eu vivi, porque conheço vários colegas que passam pela mesma situação. E acho que tudo isso, somado, né, a uma dedicação excessiva, porque você gosta de fazer aquilo, que foi o meu caso, acabou gerando toda essa situação, né? Então, uma série de coisas que foram acontecendo durante todo esse tempo, e eu acho que acabou culminando, né, no meu afastamento total. Eu precisei ficar 6 meses afastado, né, parado totalmente, foi a recomendação do psiquiatra. E você começou o tratamento. Quando você começou o tratamento, você começou a sentir essa melhora já de imediato ou realmente foi bem gradativo? Foi gradativo, Isa. Eu acho que nos primeiros dias eu não tinha vontade de sair de dentro de casa. E de conversar com as pessoas? Também não. O estágio chegou a um ponto que eu não queria mais socializar com ninguém. Eu tinha pavor de ir a um evento e a gente acaba conhecendo muita gente, então tem que socializar com as pessoas. A gente vive disso, né? A gente vive disso. E eu não conseguia mais socializar, eu não tinha vontade, sabe? Ai, meu Deus, eu tenho que cumprimentar um monte de gente, eu tenho que falar com tantas pessoas. Não quero. Mas isso não era o Fabiano normal, né? Esse era o Fabiano adoecido com burnout, porque eu não era assim. E depois, com o medicamento, a terapia, o acompanhamento dos médicos, eu comecei a sair. Eu moro ali na praia de Itaparica, então eu descia o calçadão, andava um pouquinho, fazia uma caminhada, aí eu comecei a tomar uma água de coco, sentava, e isso aos pouquinhos, aí conversava com o rapaz lá do quiosque, aos pouquinhos isso foi voltando ao normal. Mas eu posso dizer que eu fiquei bem mesmo depois de quase 6 meses. Hoje eu posso dizer que eu tô super bem. Tá bem. Tô renovado, graças a Deus, depois do acompanhamento, com a terapia em dia, porque não pode deixar, né? Mas, de fato, foi muito complicado, Isa. E é muito legal, eu acho, você abrir esse espaço aqui no seu programa, porque eu acho que muitas pessoas talvez estão passando por isso, nem né? sabem. Exato, às vezes não sabem. Por que está acontecendo comigo? Eu indico sempre procurar um especialista. Procura um psicólogo, ou um psicanalista, ou um próprio psiquiatra. Quando a pessoa começar a sentir o quê, Fabiano? Que ela deve já dar esse alerta? Eu acho que quando ela começar a sentir que ela não está dando conta como ela dava antes. Eu alerto isso, assim, ficar muito atento, olhar mais para você. Tá com uma atividade física em dia, tá fazendo a sua atividade física, porque ajuda muito, né? Tá cuidando do seu corpo, tá cuidando da sua mente.
até mesmo uma terapia, está sentindo que você não está dando conta, às vezes, como você dava antes, está se sentindo cobrado demais, o ambiente de trabalho está muito tóxico, está muito pesado, está na hora talvez de buscar ajuda, de conversar com um especialista, né, antes que chegue ao ponto que eu cheguei, que eu precisei me isolar totalmente. Fabiano, ó, eu agradeço muito a sua participação. Você sabe que nós já trabalhamos juntos na Assembleia Legislativa. Fabiano é um amigo querido. De muitos anos, né? De muitos Isso anos. Já tem uns 15 anos, não já tem? Não fica falando essas coisas, meu Deus, não. Pra quê, né? Por aí. Mas é mais ou menos isso aí. E olha, fico feliz de te ver assim bem. Obrigado. Entendeu? E é isso que a gente tem que procurar, ficar bem. É isso aí, gente. Ó, o alerta tá feito. E agora você fica aguardando que nós vamos para um rápido intervalo, mas já já a gente está de volta. Eu só quero amar, vou me aventurar, agora tanto. Eu só quero amar, vou me aventurar, agora tanto. Estamos de volta e dando continuidade à nossa matéria sobre trabalho, eu trago para você agora já uma pergunta. Você sabia que existe um dress code para você usar no seu ambiente de trabalho? Então, olha, se liga nessa matéria, porque eu conversei com duas especialistas e elas falaram sobre leis e também dicas de como você se portar no seu ambiente de trabalho. Acompanha aí. Conhecida mundialmente pela expressão em inglês dress code, esta prática, que significa código de roupa obrigatório, diz respeito à determinação de um padrão ou regra de vestimenta a ser seguido pelos empregados. O empregador ele pode tecer alguns regramentos quanto à vestimenta, dos empregados, com a utilização ou não de uniformes. Em relação aos uniformes, é importante passar a informação que, ao ser exigido, deve ser concedido o uniforme. O que a gente não está falando, e que é exceção, é quando há o mau uso do uniforme ou até uma perda do uniforme, que o empregado aí sim deverá arcar com as despesas desse uniforme. Mas em relação ao uniforme, além de ser concedido, é também necessário a reposição desse uniforme quando necessário. Vai variar de acordo principalmente com as convenções coletivas de trabalho ou acordos coletivos de trabalho que se estipulam condições para essa renovação de uniforme. Necessariamente, tá? O empregador ele precisa formalizar de maneira por escrito e com a ciência de todos os empregados, de preferência no ato da contratação, ou se essas exigências forem evoluindo ao longo do contrato, a partir de uma circular, por exemplo, com as obrigações, como fazer, né? E a ciência dos empregados. Então, partindo desse pressuposto que o empregador tomou a frente de formalizar por escrito quais são as obrigações em razão de uniformes e ou vestimentas, o empregado não tem justificativa para não usá-la. Tá? E aí ele pode ser sim penalizado, pode de maneira reiterada ter inclusive o contrato rescindido. Em relação aos uniformes, é importante passar a informação que, ao ser exigido, deve ser concedido o uniforme. O que a gente não está falando, e que é exceção, é quando há o mau uso do uniforme ou até uma perda do uniforme, que o empregado aí sim deverá arcar com as despesas desse uniforme. Mas em relação ao uniforme, além de ser concedido, é também necessário a reposição desse uniforme quando necessário. A consultora de imagem e estilo Gilceia Romão esteve no escritório APD Advogados com a doutora Mariana Simon e juntas conversaram sobre a importância não apenas do dress code, mas também sobre a importância da educação e normas a serem seguidas no ambiente de trabalho. A forma, vocês usam geralmente só blazer ou também usam roupas mais casuais, mais à vontade? Como que é a forma de se vestir aqui nesse escritório? Aqui na APD Advogados, nós não exigimos uma roupa formal, mas naturalmente pelos profissionais, né, e pelo ambiente, tanto em audiências, em fóruns, tribunais, já exige do profissional naturalmente que ele se vista de forma formal.
não é apenas acertar no jeito de vestir, mas também saber e conhecer detalhadamente a hierarquia de sua empresa. De acordo com a especialista Gilceia Romão, as roupas falam pela pessoa, inclusive ou principalmente na hora de avançar na carreira. E elas têm de falar bem sobre você. Não adianta estar também com uma roupa alinhada, com uma roupa estruturada, se chega com perfume muito forte. Ou também chega totalmente alinhada e senta na cadeira de qualquer jeito, se joga na cadeira. Ou não cumprimenta o colega de trabalho. A primeira dica é muito importante, cuidado com o perfume. Não vá usar um perfume muito forte no seu local de trabalho. E procure manter o autocuidado e se comportar é muito importante para que você consiga, de uma forma geral, de uma forma harmônica, se comunicar e passar a mensagem. Procure não estar completamente fora do estilo habitual do grupo. Claro que é importante manter seu estilo, suas preferências, porém que estejam adequadas de acordo com o momento, compromisso, local, tipo de pessoas que estarão com você. Obrigada, doutora Ana Luísa, doutora Mariana e Gilceia pela participação no nosso programa. Gente, e agora nós vamos para o quadro do Edu Coutinho, que é a atualização de famosos e das celebridades que todo mundo gosta. Mas olha só, eu tô aqui com uma varinha na mão, porque eu tô de olho em tudo que ele vai falar. Porque conforme o que ele falar, a gente vai conversar, hein? Vem, Edu! Olá, cheguei! Eu sou Edu Coutinho e quando eu chego, a resenha, aquela fofoca dos famosos, está no ar aqui no Eu e Elas. Isa, é o seguinte, aqui não, que bata comigo, não é porque eu tenho... Sabe porque eu sou rica! Eu sou rica! Ficou avisada, né? Aham. Sim. Já aproveitando o embalo, já deixo aquele parabéns pra Cida Barroso. Senão eu vou ser mandado embora. Vocês viram a pressão, né? Mentira. Felicidade, Cida. Beijos. Bora então fofocar. Ludmilla e Ivete Sangalo cancelam turnê. E tudo da mesma produtora. Entendam, cada estado teria um show das duas, né? Não juntas, mas cada um no seu lugar. Só que a produtora responsável pela logística e todo o cronograma dos shows não estava fazendo o dever de casa. Então as duas apareceram aí nas redes sociais e avisaram aos fãs para a segurança deles. Elas repensaram e não vai ter mais. Elas não vêm. Ela não vem mais, gente. Não vem mais. A Anitta perdeu 150 mil seguidores. Isso é bastante gente, né? Ela mostrou por conta de uma foto que ela publicou aonde ela estava, no lugar onde ela pratica sua religião, de matriz africana. Então, intolerância religiosa em pleno 2024, né? Gente, cada um no seu quadrado, cada um faz o que quer. Recebeu o apoio de vários famosos e adiantou o clipe que já estava pronto, porque ela ia lançar mais pra frente, com mais calma, mas já está lançado. Intolerância, não tá com nada, né, gente? Tô Leonardo falando de Madonna. Gente, Madonna não sai da boca do povo, Madonna já foi e tal. Ele falou que é um verdadeiro cabaré. Mas o cabaré não é show dele? Não entendi. Ele disse que aquilo ali não é show, ele como cristão, embolou tudo. Léo, mostro pra você o que é um show pornográfico. Seu show. As suas bailarinas estavam sem calcinha. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Fora que a gente sabe que as letras como ela segurava o coco e também o canudinho não é nada muito, vamos dizer... Você entendeu, né? Hipocrisia que se fala. É isso. Aliás, cantar sobre traição e etc. em um palco e depois falar essa frase sua...
não condiz, meu caro. Você tá brava? Não, querida, não tô O brava. Renan, que faz aí várias tiragens sobre nosso dia a dia capixaba, está morando sozinho, está tendo os perrengues de vida. Sabe aquela coisa que você mora sozinho? Tem micro-ondas quando eu tava tomando banho. Olha isso, cara. É normal, o frango parece que ele cozinhou. Vocês sabem se tem alguma forma de salvar o frango quando ele chega nesse estado? Tem seus perrengues, é isso. Vamos fazer uma homenagem aqui para o médico Leandro Médici, que era o capixaba que estava ali como voluntário no Rio Grande do Sul. Ele morreu de morte súbita, né? Ele foi encontrado morto. Ele voltaria na segunda-feira para o Espírito Santo. Ele é super amado, ele era muito querido, né? Tivemos o mesmo professor personal, então vai fazer grande falta. E acredito que ele se foi, partiu, fez essa passagem fazendo aquilo que ele sempre soube fazer, que é cuidar de pessoas. Então a gente deixa aqui nosso forte abraço à família, à mãe, ao esposo do Leandro, que vai fazer bastante falta. E para fechar o nosso momento Hot, esse mesmo, Thiago Zucoloto, põe na tela. Thiago tem perfil fechado, comprometido, mas eu vou lá de intrometido e coloco aqui na tela para vocês. Pronto, é isso. Coloquei, revelei e mostro mesmo. Thiago mora lá em Linhares e por isso eu trago para vocês aqui da capital, da Grande Vitória. Ó que chique. Eu sei que você é um homem morto, mas eu coloquei. Rio na cara do perigo. E é assim que eu termino hoje. Eu sou Edu Coutinho. Fui. Valeu, Edu Coutinho, você mora no meu coração, né? E olha, gente, agora vamos para Henrique Araújo, que trouxe imagens lindas de um dos nossos municípios. Acompanha aí. A famosa Pedra Azul é um dos cartões postais mais conhecidos do Espírito Santo e está localizada na cidade de Domingos Martins, um dos destinos da região serrana do estado. Até a capital, Vitória, são apenas 90 quilômetros de distância, trajeto que pode ser feito pela rodovia BR-262 em pouco mais de 2 horas. O monumento natural fica no Parque Estadual da Serra Azul, uma área de preservação com 1.240 hectares, por onde estão espalhadas diversas trilhas e atrativos de ecoturismo. Venha conhecer Pedra Azul, um dos cartões postais do estado, e desfrutar de um dia super agradável. Lindas imagens, gente. Cada dia mais eu me apaixono pelo Espírito Santo. E agora, vamos para o nosso quadro de beleza e estética. Dá só uma conferida. Oi, Isa, vamos falar hoje de hidratação. E você que está em casa, você sabe identificar quando o seu cabelo está precisando de hidratação? Se o seu cabelo está sem vida, quebrando com facilidade, opaco e com as pontas espigadas, ele está precisando de hidratação. Como identificar? O que é hidratação? É água. E você, tem tomado água? Não adianta investir em máscaras caras, fazer um bom investimento se você não estiver tomando água. A hidratação do nosso dia a dia não é só para o nosso corpo, mas também faz bem para o seu cabelo. E lembrando que sempre shampoo, máscara e condicionador. Rafa, tenho que usar condicionador? Só a máscara já não faz esse efeito? Sim, tem que usar condicionador. É claro que existem máscaras condicionantes que você não vai precisar usar o condicionador. Por isso é importante ler o rótulo sempre para entender qual a função daquela máscara. Mas você vai lavar com shampoo, aplicar a máscara, deixar de 15 a 20 minutos de ação e em seguida você vai vir com o condicionador. Por quê? Esse condicionador vai estabilizar o pH do seu cabelo, fazendo com que essa hidratação dure por mais tempo. E vai uma dica extra aqui, hein? Depois de 2 dias que você fez a hidratação,
você pode vir com óleo e fazer uma umectação, que vai fazer essa hidratação durar mais. Essa foi a dica do dia. Até a próxima. Muito obrigada por essas dicas tão importantes. E chegamos ao final de mais um programa Eu e Elas. Obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Se você perdeu algum dos nossos episódios ou quer rever este também, acesse aqui o QR Code lá no Tribuna Online e veja o programa inteirinho. Aproveita para seguir as nossas redes sociais também. Um ótimo sábado, fique com Deus e até semana que vem. Programa Eu e Elas. Oferecimento Clínica Reintegrar. Suporte à saúde mental e apoio para a vida. E Dr. Jefferson Vacari.